Bem, estamos de volta aqui ao nosso programa Escola da Fé, hoje conversando com o padre Rafael, que é doutor em moral, fez pós-doutorado inclusive. Nós estamos conversando aqui sobre essa semana difícil que a igreja viveu, né, padre? Inclusive um outro assunto muito delicado, essa questão da ideologia de gênero, padre, que eu queria também que o senhor abordasse um pouco no programa. O que está acontecendo? Eu não sei se todos sabem o que é ideologia de gênero. É uma ideologia, é uma ideia, é uma cultura, é uma mentalidade que quer obrigar a gente a acreditar que não existe sexo, não existe homem e mulher. Existe um monte de gêneros, não é mais sexo. Porque sexo é masculino e feminino. Se não existe masculino e feminino, não existe sexo, não existe gênero. Então você pode escolher 8, 9 tipos vamos dizer, de sexualidade. Homossexual masculino, homossexual feminino, bissexual, transexual, enfim, eu não sei nem dizer todos aqui. Agora, o mais difícil nisso tudo, que também os bispos do Brasil nesta semana se manifestaram fortemente, vários bispos, contra, é que o governo federal tentou aprovar, no Plano Nacional de Educação Nacional, tentou aprovar que nas escolas fosse ensinado isso para os alunos a partir de 3 anos de idade. Olha, você é criança, você não é nem menino nem menina, você é criança. Você vai escolher seu sexo mais tarde, porque o sexo não é um problema físico, nem um problema genético, é um problema psicológico, social, afetivo, que você escolhe depois. Quer dizer, meu Deus, parece que não existe mais ciência. A ideologia está desrespeitando até a ciência, porque a ciência diz que tem 2 sexos. Se a gente for examinar lá o cromossomo sexual, lá dos 23 pares, tem um que identifica o sexo da pessoa, ou é XX ou é XY, ou é homem ou é mulher. Mas a ideologia acha que não, que a ciência não vale aí. Agora, o pior de tudo é que, como não passou no Congresso Nacional a introdução da questão de gênero na educação das crianças, não passou, porque as forças cristãs ali atuaram, essa que foi a verdade, o governo jogou para os municípios. Então agora cada cidade, preste bem atenção nisso, hein? Cada município, até o dia 24 de junho, a Câmara de Vereadores vai decidir se no plano municipal de educação, se as escolas vão ensinar essa ideologia de gênero para as crianças a partir de 3 anos ou não. Quer dizer, se a sua cidade, a sua Câmara de Vereadores aprovar essa questão de gênero, a ideologia de gênero, no plano municipal de educação, os professores das escolas vão ter que ensinar para as crianças isso. Não existe homem nem mulher, não existe sexo, existe gênero. Você entendeu a gravidade da questão? Então, os bispos estão pedindo maciçamente, eu li pelo menos uns 10 manifestos de bispos, que os vereadores na cidade não aprovem isso. É claro que no texto da mensagem de lei não vem a expressão ideologia de gênero, mas vem tudo que eu estou explicando aqui em outras palavras. Porque quem quer aprovar um negócio procura esconder, né, a cara e mostra, mas nos termos da proposta é exatamente isso. Então, os vereadores cristãos, principalmente, estão chamados, né, a não aprovar esta coisa. Eu já vi ontem, hoje mesmo, que a Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo já rejeitou. Já houve uma moção lá, já votaram que isso não vai entrar no plano do município de São Paulo. E o que a Igreja Católica pede, os bispos pedem, é que nenhuma cidade do Brasil se aprove essa ideologia de gênero. É isso, padre? É exatamente isso, professor. Como nós estávamos falando agora, eu gostaria de trazer uma frase tanto do Papa Bento XVI quanto do Papa Francisco. A ditadura do relativismo. Nossa, Bento XVI falou tanto disso. Falou... Padre, detalhe bem isso, porque isso é uma coisa tão importante. O que quer dizer ditadura e o que quer dizer relativismo? E por que ele juntou as duas coisas? Para mim, ditadura é muito mais do que a absorção total do poder, o domínio inexorável e o domínio absoluto de uma situação.
E o relativismo é precisamente a atitude dentro da qual o ser humano elimina o conceito do absoluto. Quer dizer, não existe nenhum princípio, não existe nenhuma virtude, não existe nenhum valor. Tudo se torna relativo. É relativo ao ar, como é relativo ao vento, como é relativo ao sol. Ditadura do relativismo é a eliminação total do conceito Deus absoluto e princípios morais. Então, cada um faz aquilo que ele acha ou que ele considera realmente verdadeiro. Qual é o princípio da ditadura do relativismo? Prepare-se, professor. O consenso. E a ideologia de gênero entrou no Brasil olimpicamente pelo conceito do consenso. Para todos está bem, então para mim também está bem. Padre, mas o povo não sabe o que é isso. Claro, o povo não sabe o que é isso, e eu disse em dias passados, lá em Londrina, que o povo está sendo utilizado, porque a ditadura do relativismo faz isso. Ele pega 3 ou 4 modismos linguísticos, por exemplo, a terminologia ideologia de gênero, para mim é completamente errada. Para mim o certo é agenda de gênero. Existe todo um movimento que vem desde o século XVIII e agora no século XXI encontrou o seu auge. Qual é o ponto no qual nos encontramos dessa agenda? Atingir as crianças. E atingindo as crianças, atingimos o projeto educativo, o Plano Nacional de Educação. Atingindo as crianças, vamos desestruturar o conceito família. Desestruturando a família... Parece que é o nó gordo da questão. Aí está. Para mim, esse é o problema. A verdadeira medula. Destruir a família. Acabar com o conceito família, acabar com a família, eliminar aquilo que nós falamos no primeiro bloco, quando o ser humano não vê mais no outro a alegria e horizontes, a beleza que você significa para mim, o seu neto, a sua esposa, eu acabo com isso. E o outro imediatamente desaparece. Gostei que muitos bispos nas suas cartas iniciaram por uma leitura antropológica, quer dizer, fazendo-se uma pergunta: que tipo de pessoa somos hoje, cada um de nós no mundo? Qual é a definição de pessoa que o Estado tem sobre mim? Como me entende a escola como pessoa? Como me entendem os ambientes jurídicos e políticos a mim como pessoa? E eu percebi, professor Aquino e queridos ouvintes e participantes da Escola da Fé, eu percebi que a definição de pessoa até hoje não foi estabelecida em nenhum diálogo com nenhum tipo de grupo. A pessoa tem que ser resgatada. Padre, agora me explica o seguinte: por que essa sede de destruir a família tradicional que Deus instituiu? O homem, a mulher, crescei, multiplicai-vos, sereis uma só carne. Por que essa sede? Porque isso me parece não, João Paulo II, na Carta às Famílias, ele já dizia que é um movimento internacional. Sim. A própria Organização das Nações Unidas tem esse desejo de até nas conferências lá do Cairo, depois lá da China. Por que essa sede de destruir a família? Se a família é algo tão bom, é a célula máter, João Paulo II chamava de o patrimônio da humanidade. Destruindo a família, se destrói praticamente a relação com Deus. Em Israel, tudo fracassou. Fracassaram os profetas, fracassaram os juízes, foram totalmente destruídos os sacerdotes. A única instituição que em Israel se manteve de pé foi a família. E mantendo-se a família, a relação com Deus é completamente transparente. Na família brota aquilo que Bento XVI e que João Paulo II marcaram fortemente. No ano 2012, o Papa Bento XVI o disse no Encontro Internacional das Famílias em Milão. Onde aprende um filho, uma filha, a reconhecer o rosto de Deus? Em casa. Onde se aprende a conviver com Deus? Em casa. O nosso problema, professor,
E para muitos de nós é um problema real e evidente, e por isso a grandeza do sínodo que temos pela frente. A família não pode continuar sendo terceirizada, muito menos na evangelização. Ô padre, me permite então uma parte aqui. O senhor disse que então, eu perguntei, porque essa sede de destruir a família, porque é uma sede de separar de Deus. Então, o que está por trás disso é um ateísmo. Eu diria que é muito mais do que um ateísmo, é um agnosticismo. É uma indiferença total. Quando você se torna indiferente, os princípios imediatamente ficam diluídos, porque tanto faz, tanto fez. A ideologia de gênero, por exemplo, como é chamada no Brasil, pretende uma única coisa: equiparar e igualar o conceito sexual e o comportamento sexual. Porém, a ideologia de gênero, no Brasil, como na França e especialmente como na Holanda, não definiu o conceito pessoa. E isso é gravíssimo, porque quem vai vivenciar uma realidade na escola, hoje tem muitas escolas, especialmente na Holanda, na qual a criança não é chamada nem de menino, nem de menina, também não é chamada de pessoa. Aliás, não é chamada nem de criança. Não? É utilizado o termo indivíduo. E esse termo é aquele que está minando o conceito familiar. Na minha família, eu não sou o padre Rafael. Na minha família, eu tenho o meu apelido. Meu pai e minha mãe me chamam com o meu apelido. Meus irmãos e meus primos me chamam com o meu apelido. O problema maior que nós estamos enfrentando hoje é que o Estado se chegou a introduzir de forma tão violenta na família que lhe impede viver a sua intimidade. Entre maior domínio seja, e entre maior seja o domínio do Estado em relação à família, a família vai perdendo a sua característica de ser íntima. Por que estamos assistindo o que assistimos na TV com tipos de novelas agressivas? Porque, num certo sentido, o Estado ampara esse tipo de relações e as chama de relações familiares, quando, na verdade, não são. Padre, um dos bispos, se não me engano, foi Dom Antônio Keller de Frederico Westphalen, que foi um dos primeiros que eu li, que lançou um manifesto contra a aprovação da ideologia de gênero aí nas câmaras municipais. Ele diz o seguinte, que na Alemanha já tem pais de família sendo processados por não autorizarem seus filhos a assistirem aula de ideologia de gênero na escola, uma coisa que está aprovada lá. Uhum. Eu queria fazer duas perguntas para o senhor. Como é que um país avançadíssimo como a Alemanha, me parece um dos mais avançados da Europa, primeiro em tecnologia, aprova um negócio desse? Um absurdo desse. Segundo, quais os desdobramentos que uma aprovação de um plano desse no Brasil pode gerar aqui para nós, né? Eu acho que é algo que as pessoas podem estar até perguntando, né? Aliás, eu quero dizer aqui que se alguém quiser mandar aí sua pergunta para nós pelo site do programa ou pelo Facebook, não é? Escola da Fé. Facebook, Escola da Fé, pode mandar que eu passo aqui para o Padre Rafael. Por incrível que pareça, a Alemanha foi o primeiro país em autorizar, depois dos 15 anos de idade, a assim chamada cirurgia de troca de sexo. Na Alemanha se fortalece cada vez mais um movimento chamado polyamory, que é o famoso poliamor, relações de casais abertos a todo tipo de relações. Eu vi isso na televisão, eu vi isso na internet essa semana, padre. O que é isso? Explica um pouco, esse poliamor. Esse polyamory ou poliamor é uma das coisas mais agressivas que nós estamos tendo hoje na América Latina. Veja, o casal celebra o seu casamento, vive o seu casamento e chama, entre aspas, de casamento aberto. Então, eu posso ter quantas relações eu quiser com outras pessoas e de todos os tipos, não necessariamente sexuais. Então, minha esposa e eu fazemos parte de uma rede de relações abertas ao amor e à intimidade. Por isso estava dizendo agora, professor,
Quando a cultura pansexualista entra no Estado, que este é o nosso caso, o nosso país, digo o nosso porque sou naturalizado no Brasil, o nosso país ampara e defende a cultura pansexual. Que é uma cultura pansexual? Tudo em sexo é permitido. Imediatamente quebra a raiz mais bela e mais genuína, que é a intimidade. Elimina a virtude da pureza. Claro. Acaba com o pudor humano. Então, tudo deve ser apresentado, tudo tem que ser vivido. Uma vez mais, relativismo total frente ao meu comportamento. A Alemanha absorveu isso e decidiu abertamente: a nossa educação é totalmente aberta para a assim chamada agenda de gênero, gender, ou como querem chamar, de ideologia de gênero. Mas chega ao ponto, padre, de obrigar os pais a colocar os seus filhos numa cultura dessa? Infelizmente, sim. E se nós não temos um diálogo aberto e franco, no Brasil e na América Latina, muitos seremos processados precisamente por dizer: não aceito esse tipo de educação, porque o Estado, de forma absoluta, está se introduzindo dentro do projeto educativo e, o que é pior, dentro das decisões das famílias. Bom, eu penso que então é preciso em dizer aqui mais uma vez o risco que nós estamos correndo. Porque se a sua cidade, a sua Câmara de Vereadores aprovar que no projeto municipal de educação está aprovado o artigo que trata lá de gêneros, ao invés de sexo, os seus filhos são obrigados a assistir aulas disso, e os professores são obrigados a ensinar, e se você, pai, não concordar, você pode, quem sabe, ser processado. É algo, nós estamos realmente vivendo algo que no nosso Brasil, Brasil católico, que eu nunca pensei que nós fôssemos chegar nisso, padre. Padre, eu queria colocar aqui uma outra notícia dessa semana, que também circulou. A revista Veja publicou, em matéria de capa dela, eu não vou nem precisar ler, porque eu acho que a notícia fala por si mesma, que hoje no Brasil, os casais, há mais casais criando cachorro do que com filho. Mas a notícia com licença aqui, eu vou pegar aqui, que aí eu posso detalhar um pouco melhor. Exatamente diz assim, aqui atrás, pesquisa do IBGE, pesquisa do IBGE revela que no Brasil o número de famílias que criam cachorro já é maior do que o de famílias que têm crianças. Causas demográficas e econômicas mostram que o fenômeno, similar ao de países ricos, vai se assentar aqui para frente. De cada 100 famílias no país, 44 criam cachorros, enquanto só 36 têm criança. Padre, o que está acontecendo? Imediatamente me veio a imagem da belíssima entrevista que fez a revista 30 Giorni ao então cardeal Bergoglio em Buenos Aires, não? E ele disse abertamente, o Papa Francisco, ele disse abertamente: hoje se gasta mais dinheiro em cachorros. Hoje se gasta mais dinheiro em tratamento de animais que em cuidado de pessoas. E especialmente em cuidado de crianças. Conviver com os animais é uma delícia. Eu de criança em casa tinha o cachorrinho, o gato. Dar prioridade ao animal já é um sinal visível de que aquele núcleo familiar não encontrou o centro da sua vida, que é a pessoa. Me permita só, padre, citar o parágrafo 2418 do Catecismo, porque para a maioria, nós que somos leigos, que não temos todo o embasamento teológico, quando a igreja fala, a gente entende respeito. O parágrafo 2418 diz assim: é contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem inutilmente e desperdiçar suas vidas. Mas o catecismo diz também que o animal foi feito para a alimentação do homem, para servir ao homem. Bom, é igualmente indigno gastar com eles o que deveria prioritariamente aliviar a miséria dos homens. Pode-se amar os animais, o que o senhor disse.
Porém, não se deve orientar para eles o afeto devido exclusivamente às pessoas. Parágrafo 2418 do Catecismo da Igreja. A partir desse número até o 2422, o Catecismo da Igreja vai fazer uma explanação belíssima. A convivência com as outras criaturas, a participação de todas as criaturas na obra de Deus é belíssima. Agora, volto a esse princípio, professor. Quando o cachorrinho da minha casa ocupa o primeiro lugar, a pessoa que convive comigo perdeu a sua dignidade. Quando muitas pessoas preferem cuidar um animal a cuidar um ser humano, o horizonte belíssimo do outro desapareceu. Aqui é para mim onde está a verdadeira grandeza da presença da nossa antropologia no mundo, da qual nós não estamos falando mais. Temos um pouco de medo, ou não sei se dizer medo, mas nós temos uma certa reserva em resgatar o termo pessoa. Porque resgatando o termo pessoa, se resgata o termo dignidade, se resgata o termo unicidade, se resgata o termo alteridade. Quando a pessoa fica abafada, a sua natureza é totalmente desconhecida. E nós não podemos esquecer que a pessoa está antecedida pela sua natureza. Se no lugar da minha esposa, se no lugar dos meus filhos está um animal, está uma criatura que não é nem racional, e eu dou toda a importância e todos os benefícios para ela, significa que por mais membro de família que eu seja, por mais pai de família que eu queira ser, os outros não significam nada para mim. Ô, padre, inclusive hoje está crescendo uma moda que é o seguinte: o casal se casa, mas já com o propósito, não vamos ter filho, casais sem filho. Bom, isso, pelo que eu entendo do Código de Direito Canônico, torna, se for um matrimônio, torna nulo. Nulo, claro. Porque o matrimônio tem que estar aberto, promete receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da Igreja? Sim. Se não tem esse sim, o matrimônio não vale. Mas, padre, eu queria que o senhor desdobrasse um pouco para nós essa questão do controle da natalidade drástico que existe no mundo. Coisas contrastantes. Por exemplo, a gente vê o Japão, que tem 330 pessoas por quilômetro quadrado, fazendo propaganda para os casais terem mais filhos. E o Brasil, que tem 20 pessoas por quilômetro quadrado, querendo cortar a população. Quer dizer, nós somos um país vazio, sim, temos só gente aqui no litoral, o interior do Brasil é totalmente vazio, temos 20 pessoas por quilômetro quadrado, o Japão tem 330, e o Japão está fazendo, eu vi esses dias que o ministro das Finanças do Japão gastou, parece que, uma cifra enorme, 3 bilhões de ienes, para que os jovens vá para os barzinhos de graça, namorar, para casar, para ter filho, porque eles estão desesperados que não nasce mais criança no Japão. Agora, como explicar isso, padre? O que está por baixo disso? Professor, eles estão neste momento vivendo aquilo que nós, com maior força, talvez viviremos. Veja, tive a graça de estudar um tempo no Canadá e eu convivi com a sociedade canadense. Um país maravilhoso, um país rico, né? Riquíssimo, cheio de belezas naturais, de um desenvolvimento único, mas um país carente de humanidade. Ali não é só o Canadá, né? Não, mas só para fazer uma referência direta a essa sua colocação. Ali tive um professor chamado Ivan Fušek, que trabalhou conosco muito bem o conceito de planejamento familiar e controle da natalidade. O que nós temos hoje no mundo... Explique, padre, essas coisas. O que nós temos no mundo hoje, invasão de novo do Estado, volto a dizê-lo, se meteu na intimidade da família e o Estado decidiu. Uma família pode ter 1 ou 2 filhos. Na América Latina dos anos 70, professor, eu nasci em 1970, depois dos anos 76, 78, muitas mulheres em países como o meu e talvez em países como o Brasil tiveram que passar pela laqueadura de trompas sem ser sequer questionadas ou perguntadas, nem ela, nem o marido. O médico perguntava: quantos filhos você já teve? 2. Depois do segundo filho, ela já saía com a ligadura de trompas.
E de um tempo para cá, o que mais me está assustando no Brasil, a inúmera quantidade de homens que estão realizando o processo cirúrgico da vasectomia. O que está por trás disso? Veja com clareza. Muitos dizem, eu não consigo ser fiel ao meu lar. Então volta de novo o problema central. Que tipo de pessoa está procurando o matrimônio? Que tipo de pessoas estão procurando a unidade conjugal? Quer dizer, a fidelidade é só para um dos cônjuges? Não é uma proposta de crescimento para os dois? De afiançamento para os dois? E quando a igreja emite uma palavra, como emitiu desde a Humane Vitae, sobre o planejamento familiar, sobre o dom dos filhos, a igreja em nenhum momento... Eu gostei demais e fiz até um artigo que saiu na revista online da família, fiz um artigo sobre o comentário do Papa, porque para nós, em espanhol, ter filhos como coelhos é uma expressão familiar, não é uma expressão dissonante ou uma expressão que vá contra o projeto divino. O que acontece é que o Papa Francisco lembrou muito bem o fato do número 13 da Humane Vitae. Os filhos são um dom e o casal deve preparar-se para receber esse dom. Se os nossos casais católicos, só os nossos casais católicos, decidissem aprender, descobrir e vivenciar a beleza do método Billings, nós não teríamos hoje, em nenhum lugar da catolicidade, problemas com os contraceptivos. Mas nós temos medo de vivenciar esse projeto de vida, porque o Billings exige respeito, o Billings exige diálogo e o Billings exige algo para o qual a sociedade não está preparada, a passar por em cima do prazer, para resgatar a dignidade. Então, isso tudo nos leva a repensar mais uma vez, e volto e me tornarei cada vez mais insistente com isso, professor, a replantear a definição de pessoa. Só para encerrar este momento, eu lhe diria uma coisa. Veja, tem um teólogo espanhol chamado Juan Alfaro, que para mim é uma paixão. O conheci quando tinha 19 anos, um professor me apresentou as obras dele e desde esse dia me encantei com a antropologia de Juan Alfaro. Juan Alfaro diz uma coisa belíssima referindo-se a nosso Senhor Jesus Cristo. Humanamente divino e divinamente humano. Mas quando faz uma aplicação ao ser humano, ele diz com todas as letras, a beleza do ser humano está no reconhecimento da sua grandeza humana. Sim, humana. Claro. Então, que é a imagem e semelhança de Deus. Bom, o senhor acaba de dizer, né? É mais nada. Era isso. Para mim é isso, não? O humano plasmado na imagem e semelhança do Criador. A partir do momento que o Verbo aceitou se tornar ser humano, né? É que realmente o ser humano realmente tem muito valor. É isso mesmo, padre. Eu acho que perder essa identidade do ser humano é que causa... O Papa João Paulo II disse naquela primeira encíclica dele, Redemptor Hominis, que o problema do homem moderno é que ele perdeu a identidade. Sim. Ele não sabe mais quem ele é. E ele disse, se não encontrar Jesus Cristo, ele torna-se para si mesmo um desconhecido. Enigma indecifrável, mistério insondável. Coisa boa, meu amigo, que abra a mente dessas pessoas para que elas possam descobrir que a vida vale a pena. Eu, como comunicador, como padre, eu só vou onde eu posso levar Jesus comigo. É a que me sustenta quando eu vou cair, é a que me dá forças para resistir, a que me alcança, que nunca falha.